E aí, rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Rafael, para quem não me conhece, eu trago análises e apostas sobre o mercado de escanteio. Eu compartilho as apostas que eu vou fazer durante o dia e também faço as análises aí dos jogos que eu acho mais interessantes no mercado de escanteio. Eu dou aí as minhas impressões sobre as apostas esportivas nesse mercado, beleza? Se você quiser acompanhar o meu trabalho aí no Telegram, eu aposto no momento, eu mando o link lá do Telegram para você fazer a aposta junto comigo. Então, se você tiver o interesse, é totalmente free. E também tem meu Insta aí na descrição do vídeo, que eu deixo também para você me acompanhar lá. Olha, já gravei um vídeo aí explicando o que é escanteio asiático no primeiro tempo. Eu vou soltar esse vídeo aí no dia 25 de manhã. Se você está assistindo esse vídeo antes, fica atento aí no meu canal que eu vou mandar. E se você estiver assistindo esse vídeo depois, eu vou deixar aí o link no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá. O amigo que me pediu aí, Rafael, faz aí uma análise aí do campeonato da Austrália. Então, vou fazer uma análise hoje. Então, fica aí até o final do vídeo para você entender quais são as minhas análises aí nesse jogo do campeonato australiano, beleza? Não vou fazer aposta nesse jogo, mas eu vou deixar aí as minhas análises, valeu? Olha, eu vou começar a trabalhar aí amanhã, que eu tô gravando esse dia no dia 24, mas eu vou começar aí esse jogo aí às 11h30 da manhã. Vai ser a primeira aposta que eu vou fazer, a primeira cobertura que eu vou fazer durante o dia. Eu vou começar na segunda divisão da Liga de Portugal. É uma liga muito over nos escanteios. Normalmente, nos escanteios, a segunda divisão das ligas tendem a ter mais escanteios. E o que eu vou fazer aqui no Oliveirense versus o Viseu? O Oliveirense ele está no penúltimo lugar, a 5 pontos do primeiro da zona do rebaixamento. Ele tem uma média aí de 6,5 escanteios cobrados em casa e 62 ataques perigosos por jogo, beleza? Nos dois últimos confrontos diretos, fez 12 e 11 escanteios contra o Viseu e perdeu o primeiro tempo. Então vocês estão entendendo a mecânica do time do Oliveirense? Toda vez que ele sai atrás, ele marca muito escanteio. Olha, ele marcou 12 e 11 contra o Viseu. E o Viseu ele está no meio da tabela, tem uma remota chance aí de conseguir uma vaga no G3, que é o playoff para conseguir o acesso à primeira divisão ali da Liga de Portugal. A média dele é de 5,2 escanteios cobrados fora de casa e a média total das equipes é 11,7, beleza? Olha, eu tenho duas apostas aí para fazer nesse jogo. Vai ser o mais 8 escanteio asiático. Para quem entende do escanteio asiático, pegou o green aí no dia 24 no Atlético de Madrid versus o Raio Vallecano. Eu mandei essa aposta lá no meu Telegram com odd 2. Quem pegou a linha 9 ficou no reembolso, que eu expliquei isso no vídeo anterior. Mas quem pegou comigo no Telegram ganhou o green, valeu? Então, aqui vai ser a mesma tática, porém, eu vou utilizar aí o mais 9 se o jogo ele tiver muito corrido e o mais 8 se o jogo tiver fraquinho, morninho, então vai depender do contexto, mas eu estou muito interessado de fazer essa aposta se o mercado permitir aí, beleza? E o race do Oliveirense, se ele sair atrás do resultado, ele vai muito para cima quando ele está perdendo, principalmente quando ele perde no primeiro tempo, beleza? Então, aqui ó, Oliveirense, race 5 ou 7, se ele tiver atrás somente do resultado contra o Viseu. A chance desse time marcar o race é assombroso. Então eu deixo essa aposta aqui com risco baixo devido à quantidade de escanteios que as equipes cobram. E eu considero essa a melhor aposta do dia. Falou? Ainda na segunda divisão da Liga de Portugal, porém às 14 horas, eu vou fazer uma aposta aí no Paços de Ferreira versus o Leiria. Sempre se o mercado permitir, pessoal. Tá ruim de falar mercado hoje. Olha, o que vai acontecer? O Ferreira, ele está desesperado para ter um bom resultado, pois em 5 jogos ele teve 4 derrotas e apenas uma vitória. Ele está muito pressionado aí para não disputar o playoff do rebaixamento. Ele só está a 1 ponto
da zona, que é o 16º colocado. Os times que estão mais pressionados aí para ganhar o jogo, que perdem e empatam, eles tendem a ter mais escanteios. Então é muito bom a gente pegar times ali que estão debaixo da tabela, que estão querendo fugir do rebaixamento, que está querendo disputar alguma liga. É sempre bom pegar times que estão pressionados para ganhar, beleza? E se ele ganhar ou não, não importa. O que importa é os escanteios. A média do Ferreira é de 6,4 escanteios cobrados em casa e incríveis 64 ataques perigosos por jogo e 4,4 de chutes à baliza. Para uma segunda divisão, eu acho bons números. Beleza? Isso mostra que ele está buscando aí o resultado. Se ele está conseguindo ou não, não interessa. O que interessa é que ele marque os escanteios que a gente precisa. Já o Leiria, ele também está numa péssima fase. Em 5 jogos, ele conseguiu aí 2 vitórias e 3 derrotas. Pelo menos tem mais vitórias aí que o Ferreira. Mas toda vez que ele ganha o primeiro tempo, ele dá uma furada na bola. O que é furar a bola? Não atacar mais e esperar o adversário atacar durante o jogo. A média de escanteios cobrados do Leiria é 4,7 e a média total das duas equipes é 11,2. Olha, eu tenho 3 possíveis apostas aí nesse jogo, que é o mais 8 escanteios asiáticos. Se eu conseguir, porque essa linha aqui dele está muito esticada, mas é totalmente possível, eu já mostrei isso aí no Telegram. Mais de 10,5, não pego essa linha de jeito nenhum, é muito arriscado, mas quando chegar a 8 ao vivo, tô lá apertando o botão, beleza? E se o Ferreira sair atrás do resultado, eu pego aqui, ó, Ferreira, primeiro a marcar 5 ou 7 escanteios, a depender do contexto. E rapaziada, na Betano, eu achei uma interessante aqui, que é o seguinte, tá vendo aqui, ó, Passos de Ferreira, escanteios mais ou menos, está pagando 1,93 no mais de 5,5, tá vendo? Aqui na 365, aqui, ó, 5,5, 1,90, tá vendo que a 365 ela paga mais? Porém, esse mercado de escanteio do time na 365 no ao vivo some, só fica o Race, só fica o primeiro a marcar. Já esse mercado de escanteios do time na Betano, ao vivo, ele continua. Estão entendendo? Ele continua. Esse mais 5,5, se o Ferreira não fizer escanteio, ele vai subindo 1,93, 2, 2,20, 2,30. Aí quando chegar ali a 2,20, 2,30, fica mais de 4,5, 1,60, 1,65. Então quando chegar aí no mais de 4,5 pagando 1,80, vale muito a pena vocês fazerem essa aposta. Eu tenho conta na Betano, eu vou fazer uma aposta quando eu ver essa linha, só se o Ferreira estiver empatando. Se ele já tiver aberto o placar, eu não vou entrar, mas se ele estiver empatando, beleza. Até porque até ele fazer o gol, ele vai fazer uns escanteios aí, e quando, né, ele estiver ganhando, aí ele faz 1 ou 2 para completar a nossa linha. É muito interessante, porque nos últimos 10 jogos, o Ferreira, em todos os jogos, fez pelo menos 5 escanteios. Então, eu acho essa uma aposta muito interessante. Valeu? Indo para a Série B, eu vou trabalhar no último jogo às 9 horas. Vai ser o jogo do Vila Nova versus a Chapecoense. E fica comigo para você entender o que vai acontecer. Valeu? Lembrando que aqui os vídeos, pessoal, não é só das apostas, é também de análise, também para que eu possa compartilhar o conhecimento que eu tenho aqui com vocês, beleza? Por isso que os vídeos são um pouco mais longos, mas é porque eu levo as apostas aí a sério. Não adianta eu ficar falando aqui para vocês, vai ter tantos ali, tantos aqui, e se não der head, tanto faz, tanto fez. Não é assim que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar de forma séria, eu sempre gosto de bater nessa tecla aí, beleza? Olha, o que vai acontecer aqui? O Vila Nova ele está em boa fase, com apenas uma derrota e um empate e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. O Vila ele tem incríveis médias de 71 ataques perigosos por jogo. Porém, o Vila vai ter que botar aí um pouco o pé na forma, porque ele só chuta para o gol 3,6 de média de chute à baliza. Então ele ataca muito e chuta pouco, beleza? Olha aí o alerta.
A média de escanteios do Vila é de 5,7 escanteios cobrados em casa. Já a Chape, nos últimos 5 jogos, está com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, mas está em melhor, né? Está numa shape melhor do que o Vila, por quê? Nos 2 últimos jogos, ele teve vitória aí contra o Paysandu e contra o Atlético lá de Minas em casa. A Chape ela possui aí números melhores relativamente do que o Vila para que a gente possa apostar nos escanteios, tá? A Chape ela é mais consistente nos escanteios. Por exemplo, em um jogo marcou 5, no outro 5, no outro 6, no outro 5. Então ele sempre fica nessa faixa de 5 a 7 escanteios. Raramente faz 7, mas sempre faz 5 ou 6. Já o Vila, ele tem maior quantidade. Teve jogo aí que o Vila terminou o jogo com um escanteio, mas teve jogo que fez 9, fez 8, entenderam? Então a diferença de consistência e quantidade. Olha, sobre os ataques perigosos da Chape, a Chape ela tem 56 ataques perigosos, a média, 6 escanteios cobrados fora de casa e chuta melhor que o Vila. É 4,6 de chutes à baliza. A média total de escanteios das duas equipes é 11,7, beleza? E 127 ataques perigosos por jogo, o total das equipes. Olha que interessante, isso mostra que as equipes estão sempre buscando os ataques e isso concede escanteios, porque o lateral, o meia, vai tentar cruzar, vai resvalar a bola no zagueiro no lateral e vai acontecer escanteio. E qual vai ser a aposta aqui? Mais 8 asiático, se tiver morno, e mais 9 se tiver corrido. Ó, já está em 10, está pagando 1,80. Claro que eu não vou entrar no mais de 10, que é arriscado, até porque o nosso dinheiro é suado e eu não quero dar o meu dinheiro para casa de aposta. É eles que têm que me pagar, beleza? E pagar vocês também. Então, por isso que eu vou sempre esperar a linha abaixar aí nesses 2 contextos que eu mencionei. E é essa as apostas, até porque nos 3 últimos confrontos diretos das equipes, nesse contexto, Chape fora e Vila em casa, tiveram 10 escanteios no último jogo, 10 no outro e 11 respectivamente. Então, os jogos nunca terminaram aí com menos de 10 escanteios. Show? Estão entendendo o que o amigo está querendo dizer? É isso aí. Só para fazer a última análise que o amigo aí pediu no jogo da Austrália, eu vou dar uma palhinha aí, não vou fazer nenhuma aposta nesse jogo, mas eu vou dar aí as minhas impressões. Esse jogo vai começar às 6h30, eu não vou acordar esse horário para cobrir esse jogo, mas sempre que tiver uma aposta muito boa pré-live, eu vou mandar aqui no canal, beleza? Eu já mandei uma aposta aí no australiano, mas foi, ó, há muito tempo. Olha, vamos lá. O campeonato australiano se chama A-League, falando em inglês, em português é A-League, e o MacArthur, ele é um time que está querendo entrar aí no G6 da liga, porque o G6 é onde acontece o playoff, e é um time que quando perde o primeiro tempo, tem uma tendência forte de buscar o resultado. Das 4 vezes que ele perdeu o primeiro tempo, ele fez 12 escanteios, 9 e 8 respectivamente. Olha só a quantidade de escanteio que esse time marca quando ele perde. Ele só não fez isso em uma oportunidade. Ele tem incrível média de 7 escanteios cobrados em casa, tem uma média de 49 ataques perigosos por jogo, é baixa, mas chuta muito bem para o gol, é 5,5 de chutes à baliza. Já o Victory, ele está aí numa melhor posição, tá? Ele está no G6, ele já está no G6, diferente do MacArthur que está querendo entrar. E o Victory, ele está em terceiro lugar, e do terceiro ao sexto colocado se classificam aí para esse playoff do título, como eu falei, jogam aí a quarta de final e os 2 primeiros jogam a semifinal. O Victor ele está sem derrotas nos últimos 4 jogos. A média desse time é de 6 escanteios por jogo e 60 ataques perigosos por jogo. A média total das equipes é 13,4 e de ataque perigoso é 110. São equipes ofensivas, ou seja,
mais de um ataque perigoso por minuto em todo o jogo. Se eu fosse, olha, não vou fazer como eu falei, mas se eu fosse fazer uma aposta aqui nesse jogo, seria no race dos escanteios do MacArthur, tá? Porque ele tem uma tendência de ir para cima muito forte se ele estiver perdendo ou se ele perde o primeiro tempo. Então eu faria uma aposta aqui, ó, MacArthur, race 5 ou race 7, não chegaria no race 9, valeu? E também faria uma aposta no escanteio total asiático. Aqui, ó, tá 11. Tá vendo como é que a casa de aposta estica muito a linha dos jogos do australiano? Por isso que eu não entro, porque é muito esticado. 11 escanteios é muita coisa. Pode acontecer, Rafael? Pode. No jogo só o MacArthur fez, só o próprio MacArthur aí fez 12 e 11. Imagina, né, as duas equipes. Mas mesmo assim eu quero ficar numa posição mais conservadora, por isso que eu não saio fazendo apostas adoidado aí, beleza? Olha, essas são aí as minhas impressões, as minhas análises e as minhas apostas. Se tiver alguma oportunidade nos escanteios no primeiro tempo ou no final do jogo, eu vou compartilhar lá no Telegram. Eu tô de olho aí no jogo do PSG, Feyenoord Braga, no campeonato da Série B da Itália e também na Irlanda. Então, se tiver alguma boa oportunidade, eu vou mandar lá no meu Telegram. Valeu, galera. Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima com cautela, gestão e paciência, beleza? Fui!